Paraxá foi muito fácil prepará-la, mas foi muito difícil terminá-la, porque uma coisa é você chegar no lugar pela primeira vez, agora uma coisa é você talvez sair do lugar pela última vez. Para a gente vai ser um pouco complicado acostumar a nossa vida sem o Baruch Atah, Adonai, Eloheinu Melech. Vai ser muito difícil para nós irmos à frente da igreja e não estar de kippah e de talit. Vai ser muito difícil. E nós conversávamos lá em casa e a pergunta foi: será que a gente vai se acostumar com isso? E a igreja convencional, ela tem muitos brilhos, mas eu confesso de coração, ela não brilha tanto quanto este lugar. Faz falta muita coisa. E a liturgia, os ritos, vai ser um pouco difícil para eu me acostumar novamente. Mas o Eterno tem os propósitos, a gente não entende às vezes os propósitos dele, mas de acordo com as leituras que nós temos feito da Palavra de Deus, todos os propósitos dele, quando ele traça, quando ele prepara, no final dá tudo certo. Quando ele preparou o povo para sair do Egito, ninguém entendia aqueles movimentos, o porquê que Moisés tinha que pôr a mão, o porquê que tinha que jogar o cajado, o porquê que foi necessário ferir a água, ferir a terra, o porquê foi necessário até mesmo a morte. Mas o Eterno tinha propósitos, e no final deles, tudo dava certo. Eu tenho certeza que o Eterno tem um propósito para a vida de cada um de vocês, bem como para mim e para minha família. E o Eterno tem um propósito neste lugar, talvez não no lugar físico, mas no lugar que você sabe que está no teu coração. E a Paraxá desta semana, ela tem que ver com a tua vida, diretamente com a tua vida. Se você entender a Paraxá desta semana, pode ter certeza que você não entendeu nada do que é Deus, nada do que é cristianismo, nada do que é Bíblia, nada do que é servir. E vai ser um pouco difícil, mas eu vou tentar me controlar o máximo para poder apresentar dentro daquilo que eu tinha no coração quando estava preparando isso. Quando em oração, quando em comunhão com Deus, lendo a Bíblia, lendo os textos que compreendiam a Paraxá. Eu mudei o texto dos profetas, eu achei que estava um pouco vago pelo que o texto em si, de Gênesis 32 até 36, tem que ver com a minha vida e com a sua vida hoje. No dia quase terminando o ano de 2009, quase começando o ano de 2010. A Paraxá, a tradução dela tem como resultado dizendo: e ele enviou. O contexto imediato é a vida e a história de Jacó. Não ele fugindo, mas agora ele voltando. E é interessante que Jacó estava voltando para casa com uma família imensa, com servos, com bens. E Jacó então envia. E é por isso que o título, principalmente o verso 18, que foi lido aqui, tem que ver com ele enviou. No verso 4 você encontra também ele enviou. Mas o enviou do verso 4 não tem tanto significado como o enviou do verso 18. E agora então diz que Jacó envia mensageiros para chegar até Esaú. E agora dizer para ele: olha, o teu irmão vem vindo juntamente com tudo o que ele tem. Com a sua família, com os seus animais, com os bens que o Eterno o abençoou e que ele tem. E é interessante que, como resposta aos mensageiros, agora Jacó recebe o mensageiro ou os mensageiros de volta, e a notícia que os mensageiros dão para este servo de Deus é: olha, Jacó, o teu irmão vem vindo, e ele recebeu a nossa mensagem, e ele está vindo com 400 homens. O que se passou na cabeça de Jacó? A primeira coisa que ele se colocou na sua mente é o quê? Eu traí o meu irmão, eu tomei a bênção que ele me vendeu por um prato. Aconteceu algumas coisas na nossa vida anterior
e agora meu irmão está vindo com 400 homens. E a história de Esaú é que ele amargava no seu coração uma ira tremenda, que ele queria então fazer o que com Jacó? Destruir. Ele queria matar. A primeira coisa que veio na mente de Jacó foi justamente isso. Por que meu irmão vai vir de encontro comigo com 400 homens? Para me abraçar em 401? Não. Para me destruir. Para que o irmão ia agora trazer outros 400 em companhia para poder receber o outro irmão? E isso passava na mente, no coração de Jacó. E é interessante que ele ficou muito amedrontado com aquelas notícias. E como um plano estratégico, ele prepara algo especial. E aí entra o verso 18. Jacó então prepara presentes, muitos animais. Se você ler ali o contexto, de 16 até o 20, você vai encontrar Jacó preparando um presente que iria, quem sabe, mexer com o seu irmão. Ele prepara muitos animais como presente. Também um outro plano estratégico, ele divide a família em dois bandos. Ele prepara um bando primeiro à frente e depois um outro. E a estratégia no coração de Jacó, e o texto bíblico confirma isso, dizendo o seguinte: se um bando for atacado, o segundo bando foge. E obviamente Jacó estava em qual bando? E o objetivo de Jacó, separar os presentes para Esaú. Se você ler comigo, vamos ler lá o 32. Eu costumo ler praticamente o texto todo da Paraxá, né? Não vamos fazer diferente hoje não, vamos ler alguns versos. Gênesis 32, versos 13, 14 e 15. E olha só o plano. E tendo passado ali, 13, 14 e 15. E tendo passado ali aquela noite, separou os que tinham um presente para o seu irmão Esaú. Olha o presentinho que ele preparou. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Um presente deste no coração de Jacó, certamente iria acontecer o que ele pensava no verso 20. Olha o que o verso 20 diz: direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Jacó agora então, com aquele presentaço, tinha um único objetivo: acalmar a ira do irmão Esaú. Acalmar a ira de um irmão que, para o contexto judaico, tinha perdido tudo. Porque a bênção que o seu pai lhe dera não era uma bênção que o Senhor prometera aos primogênitos. Mas Jacó, no mais amplo sentido da palavra, primogênito, ele era o primogênito escolhido de Deus. Mas é interessante que, depois disso, Jacó, então, antes de chegar até seu irmão Esaú, ele tinha que passar por um vale. E nesse vale tinha um ribeiro, que é chamado de Val de Jaboque, pela Bíblia. E acontece algo interessante neste contexto. Vamos ver o que acontece. Vamos ver aqui os versos 22 em diante. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e fez o quê? Transpôs o val do Jaboque. Para transpor o val do Jaboque é necessário passar com toda a família. E novamente o texto bíblico dá uma ênfase no líder que se preocupa com a família. O líder deve carregar a sua família. O líder deve conduzir a sua esposa e seus filhos. O contexto aqui eram 2. Mas ele deve conduzir a sua família. Verso 23. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que pertencia, ficando ele só. E o verso 24 diz: e lutava com ele um homem até o romper do dia. O contexto da Bíblia diz claramente que Jacó transpõe o val do Jaboque com a sua família. Mas antes de passar aquele val, ele lutava. E é interessante um aspecto: o momento em que eles saíram de madrugada. E eu pergunto a cada um dos líderes, a cada um dos chefes de família aqui: tem você levantado de madrugada e lutado para transpor o val do Jaboque com a sua família?
Tem você carregado na madrugada a sua família? Tem você buscado transpor o val do Jaboque através da oração, através da comunhão com o Eterno? Jacó, ele carregou a sua família, mesmo que de madrugada. Se ele não pudesse carregar todos, talvez carregaria em oração. Tem você orado pela sua família na madrugada que você escolhe? Tem você procurado vencer com a sua família? Jacó fazia isso. E é interessante que o verso 24, no finalzinho, diz que com Jacó lutava um homem até o amanhecer do dia. Jacó, ele lutou até o amanhecer do dia. Jacó, ele usou de todas as suas forças até o romper do dia. Mas com quem Jacó lutava? O texto bíblico diz, e imediatamente diz que ele lutava com um homem. Com quem ele lutava? Vamos ler os versos 27 em diante. Aquele homem que lutava com Jacó, o verso 27, faz uma pergunta para ele. Como te chamas? E ele responde, Jacó. Então aquele homem faz uma tremenda de uma declaração, que nós vamos explorar um pouquinho mais à frente. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. No verso 29 e 30 diz, tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Jacó lutava com o Senhor. Jacó lutava com o Senhor, e o texto bíblico afirma que ele prevaleceu. O texto bíblico diz, vendo que não podia com ele, não que não podia destruir, não que podia acabar com aquela luta, não podia, quem sabe, acabar com aquele confronto, diz que aquele que lutava com Jacó tocou-lhe na coxa. E aí então houve este diálogo, e Jacó foi abençoado ali. O que aconteceu neste encontro? O que este encontro quer nos ensinar hoje a cada um de nós? Primeira lição que nós podemos ter: lutar com Deus no mais pleno sentido da palavra vale a pena. Eu e você não devemos desistir de segurar em Deus, de agarrá-lo, de segurar nas mãos dele sem que ele nos abençoe. Lutar com Deus vale a pena, é a primeira lição. E a segunda lição é que no vale, no ribeiro, na madrugada, no momento em que é difícil transpor, é que nós mostramos a nossa coragem. Jacó estava tremendo de medo do seu irmão Esaú. Mas ali, naquele vale, ele segurou firme naquele com quem ele lutava. E agora ele não queria soltá-lo se ele não o abençoasse. No vale das dificuldades, no vale das lutas do nosso viver, é que nós mostramos quanta coragem nós temos. E a terceira lição é que, quando temos um encontro com Deus, duas mudanças ocorrem. A primeira delas é de forma exterior, e a segunda de forma interior. Daquele dia em diante, Jacó nunca mais foi o mesmo. Todas as pessoas que olhavam para Jacó percebiam que ele não era mais o mesmo. Porque antes daquela noite, Jacó era conhecido de uma forma, e agora Jacó era diferente. Aquele que apresentava medo do seu irmão, agora era um homem corajoso. Tinha nome diferente. E a Bíblia diz que ele manquejava de uma das pernas. Quando uma pessoa tem um encontro com Deus, as pessoas lá fora, só de olhar,
eles vão ver que esta pessoa é diferente. O que tem feito na sua vida como amostra de que você é diferente? Você que advoga dizendo que, ou que afirma ter tido um encontro com Deus. Como as pessoas têm visto você aí fora? Têm visto elas características externas de que você realmente é diferente? Porque quando alguém tem um encontro com Deus, tem que ter duas mudanças. Uma interna e outra externa. Jacó encontrou-se com Deus. E este encontro produziu essas duas mudanças. A externa, todos viram. E a interna, só ele e o Senhor viram. O que acontece com as pessoas que têm um encontro com Deus? Aqueles que têm realmente um encontro com Deus não conseguem esconder os efeitos deste encontro. Todos, quando olhavam para Jacó, viam que a partir daquela noite ele era diferente no seu caráter, no seu interior e também no seu interior. E o que acontece então com as pessoas que têm um encontro com Deus? Esta pessoa passa a ter 3 visões. E visões claras e específicas. Jacó, ele teve essas 3 visões. E essas 3 visões são relatadas no profeta Isaías, no capítulo 6. Abra a sua Bíblia, no capítulo 6 do profeta Isaías. Toda pessoa que tem um verdadeiro encontro com Deus, ele deve automaticamente ter estas 3 visões. Isaías, capítulo 6, e nós vamos ler 7 versos deste capítulo. Assim diz o verso 1 em diante. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Kadosh, Kadosh, Kadosh. É o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esta é a primeira visão que um humano tem quando realmente tem um encontro com Deus. Não tem como alguém que afirma ter tido um encontro com Deus se eximir desta primeira visão. Todas as pessoas que afirmam ter tido um encontro com Deus, Isaías afirma isso, ele tem esta primeira visão, a visão de quem é Deus. E o texto diz que Deus é o quê? Santo. Santo e santo. Quando o ser humano afirma ter tido um encontro com Deus, ele deve entender quem é Deus. Ele deve entender que Deus é totalmente inatingível e ao mesmo tempo próximo demais. Ao mesmo tempo Deus é incomensurável e ao mesmo tempo Deus é minúsculo, porque cabe num coração pequeno. É por isto que os serafins, entendendo isto de quem era um Deus, eles cobriam o rosto, cobriam os pés e voavam adorando, dizendo: Santo, Santo, Santo. Quando nós pensamos nisso, nós podemos entender a grandeza de Deus. Quando nós pensamos nisso, nós podemos entender a santidade de Deus, a enormidade de Deus. E quando nós temos esta primeira visão, acontece a segunda por contraste. Nós vemos um Deus tão grande, e aí então nós enxergamos a nós mesmos. E o profeta viu isso. Leia comigo os seguintes versos 4, 5 e 6. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O ser humano que afirma ter tido um encontro com Deus,
ele não pode eximir-se da primeira visão de quem é Deus e de quem é Ele. Quem somos nós? O profeta Isaías diz quem somos nós. Vamos ler a palavra de Deus, então, agora, no capítulo 1, e nós vamos ler os versos 4, 5 e 6. Quem é o homem? Quem sou eu? Quem é você? E aqui, então, os versos diz claramente: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, o verso 4 diz isso, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas às outras, não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Quando nós temos a primeira visão, não tem como não ver a segunda visão, que é o contraste que um Deus Santo ocasiona no coração, na vida de um ser pecaminoso como nós. Quando nós temos a segunda visão, nós enxergamos que nós somos feridas abertas, chagas abertas. Nós somos coisas nojentas, horríveis de se ver. Não temos beleza nenhuma, por mais bonitos que pareçamos. Nós somos algo que causa um horror àqueles que conseguem enxergar quem somos nós. Quando nós vemos quem somos, quando nós vemos que nós somos feridas abertas, feridas que matam pais, feridas que matam filhos, feridas que se vendem por uma migalha de dinheiro, feridas que se vendem em esquinas de prostituição, feridas que se vendem até mesmo por uma barganha ignorante da religião, feridas que se vendem por opções de homens do que opções de Deus. E neste contraste, da primeira para a segunda visão, nós entendemos quem é Deus e quem somos nós. E aí nós clamamos como o próprio profeta clamou: ai de mim, estou perdido, vou morrer. Merecemos a morte, merecemos o fogo, merecemos o extermínio. Todos aqueles que têm um verdadeiro encontro com Deus não podem se eximir da primeira visão de quem é Deus, nem mesmo da segunda visão de quem é Ele. E quando nós realmente entendemos a primeira visão, quem é Deus, e nós entendemos a segunda visão de quem é o homem, acontece a terceira visão. E essa terceira visão, os serafins, no verso 6, então diz o que aconteceu. Então, um dos serafins voou para mim, diz o profeta, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. E o que acontece então? A terceira visão daqueles que têm um verdadeiro encontro com Deus. Ele vê o que Deus faz por ele. Ele vê o que Deus pode fazer por ele. Ele vê a graça de Deus sendo manifestada de forma completa e verdadeira. O anjo sai com uma brasa que ele tirou com uma tenaz do trono de Deus. Esta brasa toca esta ferida aberta, estas chagas, soltando pus. E o que acontece? E o anjo declara o que acontece com aqueles que têm a terceira visão, quando se tem um encontro com Deus. E o finalzinho do verso 7 diz: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. A iniquidade perdoada, o pecado perdoado, torna então aquele que antes tinha lábios impuros, que habitava no meio de um povo de impuros lábios, torna agora então ele puro, porque a pureza sai direta do trono de Deus. A pureza sai direta das mãos de Deus. Quando se tem então uma terceira visão, entende a capacidade perdoadora de um Deus incomensurável, de um Deus inatingível para um pecador que é ferida aberta, ferida pondo pus para fora. Agora então, se tem essas três visões, acontece algo maravilhoso.
Porque se só tivéssemos essas 3 visões, ficaria sem sentido o encontro com Deus. O que adianta entendermos que Deus é grande, que Ele é eterno, que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo? O que adianta entendermos que nós somos feridas abertas, chagas, pondo o pulso para fora, sem ser atadas, sem ser curadas? E o que adianta entendermos a graça de Deus? O que adianta entendermos a misericórdia de Deus, o poder de Deus, o benefício de Deus em tocar os nossos lábios impuros, em tocar feridas abertas e torná-las agora curadas? Não adianta nada. Não adianta nada. Não adianta nada entendermos Deus. Não adianta nada entendermos o que Ele é, o que Ele faz. Não adianta nada entendermos o que é o homem. Não adianta nada entendermos o que Ele faz. E não adiantaria nada isso para o profeta, se não acontecesse o verdadeiro sentido na vida daqueles que têm um encontro com Deus. Eles não podem se eximir da primeira visão, porque o encontro com Deus sem vê-lo, sem entendê-lo, não é um encontro com Deus. O encontro com Deus sem ver quem é o homem, quem você é, não é um encontro com Deus. E neste contraste entre Deus grande e o homem imundo, o homem indigno, e o homem que alcança o favor de Deus na terceira visão, ela só é completa quando o profeta então ouve a Deus. E agora então o verso 8 diz que o profeta ouviu o Senhor dizendo, leia comigo o verso 8, olha só o que o profeta ouviu. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Se você tem um encontro com Deus e não ouve Ele dizendo isso, não tem sentido. Se você tem um encontro com Deus e se você só ouve Deus dizendo isso, não tem sentido. O sentido daquele que tem um encontro com Deus é a resposta do profeta, é a manifestação do profeta. Eis-me aqui. E o quê? Envia-me a mim. Uma pessoa que afirma ter um encontro com Deus, que não sabe quem é Deus, que não sabe quem Ele é mesmo, quem Ele mesmo é, não sabe o que Deus pode fazer com ele, que não consegue ouvir a voz de Deus, a quem enviarei, e que não dá uma resposta como o profeta disse, eis-me aqui, envia-me a mim, não foi um encontro com Deus. Se qualquer uma destas partes faltar no encontro com Deus, não é encontro com Deus, é encontro com qualquer outra coisa, menos com Deus. Religião formal não é encontro com Deus. Religião de portas fechadas não é encontro com Deus. Religião de transformação única, exclusiva e interna não é religião de Deus. Não é encontro com Deus. Só acontece um encontro com Deus quando aquele que teve um encontro entende e tem as 3 visões, consegue ouvir o Senhor apresentando uma necessidade. A quem enviarei? Quem irá por nós? E ao ouvir desta necessidade, se prontifica dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Se você está na sua vida, no teu encontro com Deus, em qualquer uma destas fases, se ela não terminar com a prontidão, então foi um encontro. Não aconteceu o verdadeiro encontro com Deus. A quem enviarei? Quem há de ir por mim? Só faz sentido o encontro de Deus quando este produz os verdadeiros resultados. É por isso que no livro de Mateus, no capítulo 28, o Messias, ele apresenta o verdadeiro sentido daqueles que têm o encontro com Deus. Ele apresenta o verdadeiro significado daqueles que tiveram um encontro com Deus. Ele mostra o que é um significado, o resultado direto daqueles que tiveram de verdade um encontro com Deus. E ele fala, nos versos 19 e 20, ide, portanto, fazer isso de todas as nações,
batizando-os em nome